Glórias a Deus, graça e paz a todos, amém? Sejam bem-vindos. Para quem eu não cumprimentei ainda, para quem não me conhece, sou o pastor Guilherme Ávila, amém? Mais conhecido como Filho do Beira, aleluia. Queridos, eu estou feliz com Jesus nessa noite, porque eu tenho tido o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Como é maravilhoso se eu pudesse apenas ficar neste lugar, ouvindo a voz do Senhor. Jamais queríamos sair desse lugar. Mas assim como Pedro um dia viu Jesus sendo transfigurado, tomado de glória, ele tentou a mesma coisa. É bom estarmos na presença do Senhor, ouvindo, recebendo algo da parte de Deus. Mas Jesus sai do meio daquela nuvem de glória e diz assim: você não entendeu nada. Lá embaixo, no pé da montanha, tem muita gente que precisa receber, precisa ser curado, precisa ser liberto, transformado, precisa ser alcançado por meio da palavra, amém? E nós estamos aqui, eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido, não foi da noite para o dia, mas ao longo dos anos, a ouvir a voz do Senhor, de tantas formas. Na verdade, o Senhor sempre falou. Fala para o seu irmão assim: Deus fala o tempo todo, porque tudo fala. A gente apenas identificou como que Deus está falando com a gente, amém? Glória a Deus. Obrigado, Rafa. Pega a sua Bíblia, abre comigo no livro de Mateus, capítulo de número 12, amém? Versículo de número 33. Eu tenho liberado ao longo dos dias essa mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração. Tenho compartilhado sobre o cuidado que nós devemos ter quando nós abrimos a nossa boca para falar, porque as nossas palavras são sementes, ou elas são sementes de bênção, ou elas são sementes de maldição. E eu quero ler, começando essa mensagem nessa noite, também ainda dando continuidade naquilo que o Senhor tem falado no meu coração, no versículo 33, Mateus 12, 33, que fala assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos, amém? Olhe para o seu irmão e diga isso para ele: as árvores são conhecidas pelos seus frutos, amém? É muito comum aqui na nossa região você andar nas ruas e terem árvores frutíferas, né? Tem laranja, tem bergamota, às vezes ali você passa na rua e tem uma arvorezinha lá, tem uma fruta. Isso lá na região, lá de onde que eu venho, Brasília, é muito difícil de acontecer. Quando tem aí a jaca, eu já não gosto muito disso, mas você não pode passar, ou você não vai encontrar, na verdade, um pé de laranja dando manga. Você não vai encontrar um pé de bergamota dando jaca. Não tem como frutificar naquilo que não foi preparado, ou aquilo, a gente não tem como frutificar naquilo que nós não nascemos para frutificar, amém? Então, dentro desse contexto, eu quero falar que aquilo que nós estamos semeando, aquilo que já semeamos na nossa vida, e aquilo que ainda nós vamos semear ao longo dos próximos dias, dos próximos anos na nossa vida, vai determinar o que a próxima geração vai colher, seja os nossos filhos, seja talvez a geração atual, ou até os nossos netos. E era muito mais compreensível, né? Como eu ouvi uma expressão essa semana, os antigos, né? O povo mais antigo, talvez eles não sabiam como ensinar, não sabiam como lidar com aquelas situações, e por isso que eles foram muito rígidos com a educação dos filhos, e na verdade fez do que o homem, do que a mulher, que são um pouco mais, não são tão jovens ainda, numa faixa etária assim, nos 40 para cima, faz com que essas pessoas tenham um pouco mais de caráter, um pouco mais de uma conduta de boa fé, não é verdade? Porque as dificuldades que se viveu com seus pais fez com que você hoje, você que já é nessa faixa etária de idade,
fez com que você hoje se tornasse uma pessoa batalhadora, não querendo transferir para os seus filhos aquilo que você recebeu de ruim, ou tentando transferir para os seus filhos aquilo que você não teve. É muito comum você ouvir de algum psicólogo dizendo que quando nós recebemos algo, é muito mais fácil de você dar continuidade naquilo que você recebeu na sua infância, como informação, como educação. Agora, se ela foi boa ou ruim, existe uma tendência de que você vai reproduzir isso na vida dos seus filhos. Ou você reproduz num extremo daquilo que você recebeu, ou você faz totalmente ao contrário, totalmente o oposto. Mas aqui o problema não é você dar para os seus filhos aquilo que você não recebeu. O problema é você não ter equilíbrio sobre o que você oferece, aquilo que você constrói para os filhos, aquilo que nós estamos construindo para a próxima geração. A palavra de Deus conta que Jesus fala de uma parábola, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele não foi liberar aquela semente em qualquer lugar. E nós entendemos ali que o semeador é Cristo. E nós somos o lugar onde que a semente caiu, onde que não deveria cair. Por quê? Porque a semente deveria cair para os judeus. E os seus judeus não receberam, eles rejeitaram Jesus, rejeitaram a palavra de Jesus, rejeitaram a pessoa de Jesus, o que ele fazia. Então no meio do caminho caiu uma parte da semente, que somos nós, que não somos da ascendência, judaica, não nascemos lá, embora eu tenha raízes judaicas, não nasci naquele país, eu não tenho cultura, eu conheço um pouco da cultura, mas eu não vivo aquela cultura. Mas nós todos, cada um de nós fomos alcançados por esta graça. E o problema não é a semente que você recebe, é aonde você vai depositar ela, é onde que você vai guardar. O texto lá diz que Jesus, ele fala assim, olha, uma parte da semente caiu no meio do caminho, ela foi pisada, vieram os pássaros, comeram, roubaram, levaram embora. Outra parte da semente caiu num lugar de pedra, de rochas, não tinha profundidade para que as raízes crescessem, não tinha umidade para que mantesse ela viva. E a outra parte caiu no meio dos espinhos. Quando ela começa a se desenvolver, começa a crescer, ela é sufocada, ela sofre pressões de todos os lados e ela não consegue crescer e morre. E eu compreendo exatamente o que Jesus estava querendo dizer, que a maneira como que está o nosso coração, a realidade que está aqui fora acontecendo, as pressões do mundo, o lugar que nós estamos preparando, o lugar que nós estamos preparando para Deus, como que está? Se é que preparamos um lugar para Deus na nossa vida. Eu quero chamar a atenção nesta noite, de como que está o coração da igreja, como que está o coração das famílias, como que está o coração da sociedade. Nós conseguimos olhar ali fora e facilmente identificar tudo que está errado, sim ou não? E dentro daquilo que eu tenho ministrado sobre saber quando falar e o que falar, nós precisamos entender que Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim, meus amados, sejam prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para se irar. Ele está falando que nós devemos estar o tempo todo preparado para ouvir. Ouvir quem? Quem você está ouvindo? Porque quando você ouve, isso vai para o seu coração. Isso você, a Bíblia diz assim, acima de todas as coisas que nós devemos guardar é o nosso coração, para não pecar contra o Senhor. O salmista diz que ele guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, porque o coração é enganoso. Quem você está ouvindo? Ou o que você está ouvindo? Sabe que nós precisamos entender que nós precisamos estar em dia com um filtro de Deus, um filtro espiritual para aquilo que nós ouvimos, para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós tocamos, por onde nós andamos. Como Paulo diz, eu posso todas as coisas, sim ou não? Pode. Nem tudo me edifica, nem tudo me convém. E por último, o mais importante que ele diz, e eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas.
a postura e o posicionamento que nós temos que ter diante de toda a realidade ao qual nós estamos inseridos é o que vai determinar o tipo de lágrima e o tipo de dor que você vai viver e colher. Como assim, pastor? Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo dois tipos de dores, de sofrimentos e dois tipos de lágrimas. A dor e as lágrimas fazem parte do processo de crescimento e de amadurecimento de qualquer pessoa. E aí nós pensamos desse ponto: se você poupa o seu filho, se você poupa as pessoas de ouvirem a verdade, ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai se tornar uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem. Quando nós poupamos as pessoas da verdade, elas perecem. Entende? No Antigo Testamento está escrito assim: o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor e do seu poder. O poder que esta palavra tem. Então, muitas vezes nós entendemos, como está escrito lá no livro de Tiago, prontos para ouvir. A gente tem que ouvir mais. Fala para o seu irmão: você precisa ouvir mais. Você precisa falar menos. E esse falar menos é o que está causando um baita de um problema na nossa geração. Porque esse falar menos é aquilo que eu falei: ou você reproduz ao extremo o que você viveu de ruim, ou você reproduz no outro extremo aquilo que você não viveu e queria ter vivido. E aí poupa os seus filhos, ou você poupa a próxima geração de conhecer a verdade. Compreende o que eu estou falando? Você observa como que foi a vida do seu avô. Provavelmente ele foi um homem que se esforçou ao máximo, não tinha talvez cultura, não tinha estudo, mas uma coisa ele tinha em mente: eu tenho que dar um sustento, uma casa, um teto e uma segurança para os meus filhos, para minha família. Porque com certeza o objetivo dos seus avós não foi com que os seus pais tivessem uma vida pior do que a que ele teve. Sim ou não? E você que é pai, você que é mãe, com certeza você não quer que os seus filhos passem por aquilo que você passou. Você quer dar o bom e do melhor, sim ou não? É o que a gente entende como que é o correto. E o problema não é você dar o do melhor, o problema é você querer poupá-lo de viver dores e lágrimas. Porque é nesse momento onde que os teus filhos, ou a próxima geração, é nesse momento que a igreja amadurece, ela para pensar. A ciência diz que um adolescente, quando ele está em fase de crescimento, o corpo dele dói, as juntas, os ossos começam a doer, os músculos, né? Então eu penso que na minha adolescência eu senti muita dor. Eu cresci muito. Eu não sei se você viveu isso, mas olha como que Deus é bom. Porque nesse período da fase do meu crescimento, eu dormia. Ele botava a gente para anestesiado. A gente ficava dormindo. E tem fase na sua vida que você não viveu isso, onde que você chegava do colégio, né, 15, 14 anos de idade, sei lá, e você só queria, depois de almoçar, encostar a cabeça e dormir. Meu Deus, eu paro e penso que nessa época, assim, eu acho que eu dormi uns 2 anos da minha vida. Porque era só o que eu fazia. E quando nós entendemos que quando nós estamos crescendo, Deus Ele faz como está escrito no Salmo 23. Para pensar por que é que Deus está andando com você num vale de sombra e de morte. Ele faz com que você caminhe com Ele. A gente pensa que é o Senhor que caminha conosco, na verdade é nós que caminhamos com Ele ali. Então Ele nos leva e nos conduz pela vara e pelo cajado, como Ele está dizendo, numa disciplina, numa certa rede, porque qualquer descuido nosso, nós perecemos. Mas, ao cuidado do Senhor, no meio de todo esse caos, de todos esses problemas, tem um lugar de descanso, pastos verdejantes, tem um lugar de refrigério, um
rio de águas, de correntes, que alegram o nosso coração, a cidade de Deus, como diz lá no livro de Apocalipse. Então, toda e qualquer dificuldade que você viveu na sua vida, toda dor, gerou um tipo de lágrima, ou de angústia, de tristeza, ou de alegria. O que você está semeando para colher com lágrimas nessa noite? Abre o seu coração nessa noite e pare para pensar nisso. Porque na hora a gente chora depois, a gente lamenta, a gente fala assim, puxa vida, se lá atrás tivesse feito tal coisa, e você começa agora a lamentar, sentir dor. Algumas pessoas dizem para mim assim, pastor, tu perdeu. Eu falo, não perdi, eu deixei de ganhar, eu deixei de receber. Então a gente olha lá para trás, a gente rebobina a fita da nossa vida, a gente vê o quanto que nós deixamos de receber da parte de Deus. Pastor, o que tem a ver com o fruto? Jesus cita uma outra parábola da videira e dos ramos. Isso está bem dentro do nosso contexto aqui, onde que a Bíblia fala que Jesus diz assim, o meu pai é o agricultor, e ele é a videira, nós somos os ramos. E ele fala assim, que nós precisamos estar enxertados em Jesus, porque sem ele nós não podemos produzir nada, nós não frutificamos nada. E se você pode dizer, mas eu estou vencendo, estou crescendo, mas não foi no Senhor, provavelmente você deve estar frutificando aquele tipo de maçã que Jeremias fala, que é bonita por fora, mas é podre por dentro, que quando você pega, ela não tem suco e ela esfarela na sua mão. Ele diz assim, passou a época, acabou o verão, passou a época da colheita, nós não estamos salvos. Porque a gente olha para aquilo que aparentemente a gente tem uma sensação que de repente começa a dar certo, a gente começa a ver, quem é que não fica feliz da vida quando começa a aumentar as cifras lá na sua conta bancária? Aleluia, fala para você, aleluia, é bom, mas nem sempre o que dá certo vem de Deus, ou vem por intermédio daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então aonde que está, não é um extremo nem o outro, é o equilíbrio no meio, o centro da vontade de Deus, equilíbrio, fala para o seu irmão, equilíbrio. Nós não podemos estar enxertados em Cristo e frutificar outra coisa. A mesma fonte não pode jorrar água doce ou água amarga. O que você está colhendo? O que você está semeando? O que nós conseguimos olhar para a nossa geração atual, e a gente reprova elas em tantas coisas, mas é a pergunta que eu te faço, quem é o culpado disso? São eles que receberam esse tipo de ensinamento, de legado, ou somos nós, os pais, os mais velhos, que não passamos adiante, ou nós não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar e quando deveríamos nos posicionar? Quarta-feira eu estava ministrando essa mensagem em Farroupilha, e ao término do culto, no meio da mensagem eu falei que a Bíblia nos ensina, nos instrui como devemos ensinar e educar nossos filhos. Quando ele estava desobediente, meio rebelde, ele diz assim, ensina, fustiga o teu filho, bate nele com vara. Fala para o seu irmão isso, bate nele com vara. Você sabia que isso que eu estou falando e fazendo hoje pode aparecer na porta a qualquer momento, ou alguém que estiver assistindo, ou você que está sentado ali infiltrado, chamar a polícia, eu posso ficar de 3 a 6 anos de cadeia, por causa de uma nova lei que surgiu, chamado Menino do Borel. E aquela irmã me chamou a atenção no final do culto, e ela disse, pastor, eu sou do conselho tutelar e eu vou te falar uma coisa, você pode ser presa a qualquer momento. E eu olhei para ela assim, depois de ministrar uma mensagem dessa, de posicionamento, eu falei para ela assim, você vai orar por mim, vai me visitar lá na cadeia, minha irmã? Ela olhou assim, não pastor, eu não quero que você vá para a cadeia. Eu falei, mas eu vou, porque eu não vou retroceder naquilo que a palavra de Deus me diz.
nós estamos vivendo, não vai chegar a hora, já chegou. Um momento onde que se o cristão autêntico, verdadeiro, que nasceu de novo, não se posiciona, ele vai andar de mãos dadas, alinhado com o pecado, alinhado, andando de mãos dadas com Satanás. A palavra de Deus diz: importa que nós venhamos a obedecer a Deus do que a homens. E se chegar esse momento para a sua vida, provavelmente o Facebook e o YouTube depois vai cortar essa parte que eu disse ali na mensagem, aonde que a Bíblia nos ensina que nós temos que corrigir os nossos filhos com vara. Eu perguntei para aquela irmã, eu falei assim: minha irmã, então como é que faz? Ela disse: não, você tem que chegar e chamar para uma conversa. Mas quando a conversa não serve, não resolve, o que você faz? Ela disse: continua conversando. Eu falei assim: isso não funciona. Quantas vezes você foi no mercado e uma criança querendo alguma coisa, fazendo pirraça, dando tapa na cara do pai e da mãe, conseguiu aquilo que ela queria? E se ai do pai ou da mãe se puxar a orelha, por causa de uma lei de homens que vai contra a sã doutrina da palavra de Deus. Eu te pergunto: você está preparado para ir para a cadeia, pastor? Você já não tem mais criança, né, em casa? Aleluia. Eu tenho criança aí em casa. Se eu tiver que ir para a cadeia, vocês vão orar por mim, vão me visitar lá? Amém? Ou quem vai junto comigo? Porque assim, o pastor que vai. O pastor que vai, ele está dizendo. Mas se chegar o dia onde que Satanás colocar em xeque, em prova a tua fé, a ponto de você ter que perder e entregar a sua vida, como que vai ser? Quando os discípulos receberam um chamado do ide por todo mundo, eles sabiam que eles teriam que entregar as suas vidas. Assim como Jesus entregou, Jesus não morreu, ele entregou-os à morte. Os discípulos também se entregaram. Você vai ver Paulo colocando a sua cabecinha lá para ser decapitado. Ele não resistiu à morte. Do contrário, ele chega ao ponto de dizer assim: eu combati o bom combate. Eu sei o que eu vivi com Deus, porque eu acabei minha carreira e guardei a minha fé. Ele sabia para onde que ele estava indo. O que a nossa geração precisa é uma postura e um posicionamento em Deus diante da sociedade, diante de dentro para fora, a começar daqui de dentro para fora. Porque se parar pessoas ali na porta com cartazes, fazendo uma reivindicação, né? Falando disso, daquilo, porque isso é o que está acontecendo. Eu não sei se você viu, foram aprovadas algumas leis esses dias no nosso país, em que os filhos não são mais propriedade da família, é propriedade do governo. Olha a malignidade de Satanás em destruir a próxima geração. Toda vez que eu olho para a palavra de Deus, Citolim, que Satanás vem tentando destruir, sabe, dizimar os pequeninos, a geração que vem por seguinte, eu vejo Deus levantando, aleluias, eu vejo Deus levantando profetas, juízes, levantando Moisés, levantando Samuel, pessoas, homens, às vezes meninos, que não se dobravam contra o pecado, contra a corrupção, não andavam de mãos dadas. Quando João Batista recebe a notícia dizendo assim: ó, para de pregar o que você está falando, senão você vai morrer. Aí que ele pregou. E ele ainda manda um recado para quem mandou o recado para ele, dizendo para ele: ó, te arrepende porque você vai morrer. Seu pecador, você é um adúltero, você tá flertando, adulterando com a sua cunhada, e está cobiçando a sua sobrinha.
quando ele denuncia o pecado, ele sabia que ele iria morrer, ele sabia para onde queria. Se a gente falar hoje de morte, nós precisamos falar isso na igreja. Conversava com um pastor hoje lá do Rio de Janeiro, e ele fazendo um curso teológico, um seminário de longa data. Ele disse assim para mim: pastor, é tão superficial. Ou seja, onde que nós deveríamos treinar os nossos líderes, os nossos obreiros a serem profundos e íntimos com Deus, estão treinando eles para serem superficiais, porque na hora que o bicho pega, anda de mãos dadas, faz aliança com o pecado. Eu voltando da fronteira esse final de semana passado, no domingo passado, conversando com o irmão, que maravilha foi os anos 80, comecinho dos anos 90, né? Onde que a economia era maravilhosa. O que você fazia com R$1 naquela época? 1994. Eu nunca me esqueci isso na minha vida até hoje. Meu pai me deu uma moeda de R$1. Quando eu olhei aquilo ali assim, eu falei: uau! A primeira coisa que eu fiz, fui pro fliperama. Gente, eu joguei uma semana inteira e aquele dinheiro não acabava. Aquele R$1 ainda deu para ir na padaria para comprar doce, coisa e suco. E a gente, na minha época a gente comprava aqui suco, tá? Comprava aqui suco, suspiro, sabe? Fazia, aquele dinheiro nunca acabava. O que você faz com R$1 hoje? Se deposita ali no gasofilácio da igreja. Aleluia. É a oferta da viúva pobre, não tem problema com isso. Hoje R$10 você não faz nada. Mal você consegue comprar 6, 7 pães às vezes. Mas olha só, queridos, o que nós estamos vivendo. A nossa geração, com 1 ano, 2 de idade, as crianças nascem com o dedinho já assim, ó. Não é assim? Eu recebi uma mensagem de um pastor que é fantástico. Quem tem celular aí, levanta aí para cima. Meu celular está filmando ali. Eu vou fingir que esse aqui é meu celular. Levanta teu celular aí. Amém? Aleluia. Lá vem. Você sabia que isso aqui é a maior arma de destruição do mundo? E eu tive que concordar com o pastor. Por quê? O celular conseguiu acabar com a calculadora. Sim ou não? O celular matou o jornal. O celular matou a ficha de telefone. Sim ou não? O celular matou as câmeras fotográficas, as televisões, os videogames, os calendários. Matou tanta coisa. Pensa em o que mais que o celular matou. Agenda. Você tinha uma agenda com um monte de telefone gravadinho ali. Sabe o que o celular tem matado? Até a tua letra bonita que você tinha. Você não sabe mais nem escrever direito. O celular, ele acabou com o telefone de linha. Onde que você ligava e tinha que falar rápido. Hoje você fala de graça no WhatsApp. O celular acabou com aquela rodinha onde que você sentava com os amigos e conversava. Agora você conversa tudo por via rede social. Tantas coisas. O celular está acabando até com o culto. Porque você não vai mais para a igreja. As pessoas vão lá e assistem um culto que passa ao vivo. A qualquer hora do dia tem culto. Acabou com a comunhão, tem acabado com casamentos, tem acabado com a família. Então não tem como dizer que o celular é uma das maiores armas de destruição em massa do mundo. Mata mais casamento e família do que uma bomba nuclear que é largada aí pelo mundo aí a cada 50, 100 anos, sei lá. O que nós estamos deixando para a próxima geração? Eu sou de uma época, queridos, onde que meu pai ia para o culto. A gente chegava 2 horas antes do culto. E eu ficava pensando, para quê? E quando eu chegava lá, eu pensava que meu pai era o porteiro, que ele ia abrir a porta da igreja para receber as pessoas. Não, eu chegava lá, já tinha um monte de gente ajoelhada orando. Elas chegavam 1 hora, 2 horas antes do culto,
para orar pelo culto. Não que elas não orassem durante a semana nas suas casas, não, mas elas tinham uma fome, uma sede de que Deus viesse naquele lugar e mudasse, transformasse a vida delas, curasse e libertasse aquele povo. E quando o culto acabava, as pessoas não queriam ir embora. Hoje a gente não consegue ficar 1h30 num culto. É dessas coisas que nós precisamos falar, é disso que nós precisamos nos posicionar. Se alguém vem na rua e te entrega um panfleto, eu fiz um teste uma vez, fui lá no mercado, e na saída tinha um jovem, veio e me entregou um panfleto, e ele olhou para mim e disse: Jesus te ama. Eu parei, olhei assim, aí vi o panfletinho, eu falei assim: me explica isso aqui melhor. Eu falei assim para ele. Aí eu vi o sorriso, o brilho nos olhos daquele jovem. Alguém parou para ouvi-lo, ele começou a falar de Jesus para mim. Eu falei: e aí? Eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, e ele foi falando, e foi falando, e foi falando, pediu meu telefone. Aquele rapaz saiu assim: uau, venci a maratona ali, todo mundo ficou para trás e eu consegui alcançar meu objetivo. Alguém parou para ouvir o evangelho. Aí ele, quando ele foi pedir: você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu falei para ele: eu já entreguei, eu sou pastor. Aí ele disse para mim assim: eu falei: desanima não, meu irmão, eu parei para te ouvir, para te incentivar. Continua, porque ninguém está fazendo isso. Você que é crente, alguém já chegou para te evangelizar? Se chega, a primeira coisa que você faz: já sou crente, estou em outro nível. Ou você para ouvir, para motivar aquela pessoa. Nós estamos matando os nossos filhos, nós estamos matando a próxima geração, que o problema não é eles, o problema é o que nós deixamos para eles. Eu falei essa semana lá em Casa Barbosa, em Farroupilha: o que vai ser dos nossos netos? O que vai ser deles quando você se for? Essa geração toda que está sendo alimentada e doutrinado nas escolas, porque nós estamos vivendo um tempo onde que a igreja está se diluindo, se desmanchando aos poucos, conta a gota, dia após dia. Vai lá Satanás e bota uma gotinha de um veneno, que não vai te matar de uma vez, mas vai fazer com que você se acostume com o veneno. E aquilo que antes para você repudiava como pecado, daqui a pouco você vai dizer assim: não tem nada a ver. Aquilo que antes você reprovava na vida dos outros, você está começando a fazer igual. E isso não é postura de quem vai morar no céu. Eu olho para a igreja primitiva, a igreja de Atos, e essa igreja não existe hoje, mas a Bíblia diz que nos últimos dias ela vai aparecer, ela vai surgir, amém? E a minha esperança é isso, porque Deus está falando isso. Não sou eu, não é profeta A, B ou C, mas Deus está falando que ela vai surgir, sem ruga, sem mancha, sem mácula. É uma igreja que está preparada para ir para o céu, porque se posiciona, não está dormindo, não está negociando azeite com os que vendem, se mantém, como diz lá no livro de Apocalipse, perseverante, dá continuidade daquilo que Deus iniciou na vida dela, persevera até o fim. Então a gente olha assim, queridos, eu estava conversando com esse pastor hoje, a gente muitas vezes cria muita dificuldade. Não, o Satanás, ele pega aquilo que Deus fez de algo de uma forma tão simples e faz com que você entenda que é muito difícil, que é impossível. E Jesus, como homem, mostrou claramente pela sua vida e pela sua conduta que sim, é possível. Abrimos o nosso culto nessa noite, povo, falando de fé, de como alimentar a nossa fé. Se alguém vem e confronta você, trazendo uma notícia, uma pergunta que você não sabe, o que você vai responder? Eu estava lá em Brasília, e no meio da mensagem nós estávamos falando de identidade lá. De repente eu lendo o texto junto com o pastor ali, ele estava pregando, eu cheguei a uma conclusão, que Moisés tinha um nome antes de ser chamado de Moisés. E eu perguntei qual que era o nome de Moisés. Nem o pastor que era teólogo no mestrado, pós-doutorado, sei lá o que,
não sabia responder, porque de fato, na faixa de 3 anos de vida dele, ele não tinha um nome. Ele foi chamado por Moisés, Moshe, após ter ido para a casa de Faraó, cerca de 10 anos de idade. Como é que a família dele chamava ele? Aleluia, fala para o seu irmão. Não está escrito na Bíblia, isso só vamos saber quando chegar lá. E aí, Moisés, como é que era o teu nome? Mas esse tipo de questionamento, de pergunta, ela só vem e só surge no teu coração quando você lê. Quando você lê. Se alguém chegar para você, que garantia você me dá que Jesus vai te salvar? Aí você vai falar do quê? Da cruz. Amém? Ah, porque ele morreu. Morreu pelo quê? Pelos meus pecados. Amém? Ah, mas qual é o pecado? Se ele levou sobre si, aí você vai dizer, Isaías 53, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ah, então ele levou todos os meus pecados, sim. Então tudo que eu for cometer de pecado, aí olha só como é que é a artimanha de Satanás. Então tudo que eu cometer de pecado daqui para frente, Jesus já perdoou, sim ou não? Sim. Então, se eu pecar, eu estou descansado, porque Ele vai me perdoar. Olha como que Satanás começa a mexer e distorcer a palavra de Deus. Existe uma onda no nosso país chamada hipergraça, que diz que você é o centro de tudo. Não é Deus. Que diz que se você pecar, porque pegam textos da Bíblia, como está escrito em João, dizendo assim: meus filhinhos, não deis lugar ao diabo, não pequeis, ele fala. Mas se você pecar, temos um advogado. Aí eles pegam esse texto dizendo assim, ó, não peque, mas se você pecar, também não tem problema. Começa sutilmente, gota a gota. E sabe qual é o que tem acontecido no nosso país com as igrejas, com os crentes? Dia após dia, pela passividade. Fala comigo, passividade. A pessoa que é passiva, ela vê, detecta, ela desperta, ela identifica um problema, sabe o que deve fazer, mas não faz nada. Desses na internet está cheio, principalmente aqueles que apontam e acusam as pessoas. De falar mal de alguém que está cuidando, que está indo para a rua dando comida, daqueles que estão implantando igreja, mas nunca plantou uma igreja. Reclamo daqueles que estão indo para a rua dar comida para os mendigos, roupa para os mendigos, mas nunca fez isso que eles estão fazendo. E aponto e acuso, como eu vi hoje, um homem dizendo que o dinheiro da igreja não é para ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Ele quis dizer, se isso na igreja dele é uma coisa, é um problema, tudo bem. Mas a Bíblia diz que nós devemos atender às causas dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados. E o pastor estava dizendo, não, que o dinheiro da igreja tem que ser apenas para evangelizar. O que vai ser dos pobres? O que vai ser do necessitado? Ele falou assim, não, eu acredito em obra social. Aí eu entendi o porquê que ele quis dizer. Se você dá o seu dízimo é para evangelização. Seus 10% é para evangelização. Seus outros 90% é para cuidar do órfão, da viúva e do pobre necessitado. Eu falei, tá fácil assim, não é? Cuidar de outras pessoas com o dinheiro dos outros tá fácil. Parece nosso governo. Cuidando de pessoas com o dinheiro dos outros. Você vai no hospital hoje, não tem remédio, não tem médico, não tem especialista, não sei o que você precisa, leva quase um ano às vezes, né, para você ser atendido. É gente que está cuidando do seu dinheiro. Esse é um ano eleitoral. Qual é o posicionamento da igreja? Há quem diga que a igreja não é lugar, o púlpito não é lugar de política. Eu sustento isso, não é lugar de falar, de dar para políticos falarem. Mas você pega o Antigo Testamento, você vai ver Deus levantando profetas, juízes, para ir aos reis da terra, aos governantes, e apontar o pecado do rei, da sua família, e o pecado da nação.
e chamar para um tempo de arrependimento. Você vai ver Elias fazendo isso com Acabe. Você vai ver o profeta Natã fazendo com Davi. O crente não deve se meter com política. Mentira do diabo. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo padece. Quando o justo governa, o povo prospera. Eu não sei se você ficou sabendo essa notícia em Farroupilha essa semana. Eu sei que foi por pouco tempo, foi 3 dias. Mas pela primeira vez na história de Farroupilha, um pastor esteve sentado na cadeira do prefeito, como prefeito, assumiu o cargo por 3 dias, como prefeito de Farroupilha. Nunca houve isso na história. E há quem diga que agora, porque este homem que está lá, que está trabalhando, conheço ele pessoalmente, há quem diga que ele está andando de mãos dadas, falando mal, usando a língua daquilo que nós estamos falando aqui, para maldizer e não para abençoar. Há quem diga que ele está andando com maçons, com maçonaria. Então quem dirá então se o pastor, como aconteceu comigo semana passada, fala comigo assim, aleluia. Quem dirá então se alguém tivesse me visto dentro do meu carro semana passada, na segunda-feira, um travesti do meu tamanho, sentado no banco de trás do meu carro, e eu andando com ele em Farroupilha. Se você visse isso, você não ia me perguntar, pastor, o que aconteceu? E vou te contar o detalhe. Sabe onde que eu fui buscar ele? Dentro do motel. Como assim, pastor? Se alguém tivesse falado para você, eu vi o pastor saindo do motel com travesti, você ia me perguntar para mim que história é essa? Ou você logo ia dizer, eu sabia. Essa semana passada eu fui para Caxias e estava dirigindo meu carro lá com o aplicativo do Uber, e eu botei o retorno para casa no final do dia, e no trajeto 2 km para frente apareceu alguém que ia para Farroupilha no meu trajeto. Eu falei, vou ganhar um dinheirinho, já está no meu caminho. Aceitei. Nem vi, Rafa, eu não consigo ter tempo para ler aquelas letrinhas pequenininhas para onde que era e para onde que tinha que levar. Eu só vi o valor. Eu acho que tu faz a mesma coisa. Só vi o preço lá, uau, era um valor alto, eu cliquei. Quando eu cheguei no lugar, era num motel, lá perto da UX de Caxias, vindo para cá. Eu falei, misericórdia, Jesus, e agora? Eu pensei, eu vou cancelar. Porque o crente, quando o crente tem medo, que não sabe para onde vai, ele tem medo, ele sai correndo. Eu falei, não vou cancelar não, eu botei lá, cheguei, estou aqui. Eu não vou expor o nome, mas aí a fulana disse assim, me pega na porta do quarto 37. Eu, ai, sangue, fogo e labareda. Eu falei, ok, fui lá no interfone, lá da portaria, apertei, vim buscar um passageiro, portão, na porta 37. Mandou aguardar uns segundos, o portão se abriu, eu entrei, dei a volta. Cetolinha, comecei a suar gelado, já estava gelado dentro do carro assim, com ar-condicionado, e comecei a suar mais frio ainda. Eu falei, misericórdia. Aí quando eu parei na porta, eu coloquei assim, estou aqui na porta. Abriu-se o portão assim, tinha um carro lá e 2 pessoas. Um carro que parecia ser uma Ferrari, sei lá o que era, um baita de um carro. Um senhorzinho velhinho, parecendo o irmão Jorge assim. Cabeça branca assim, provavelmente um empresário, porque aquele carro lá não deveria custar menos de uns 500 ou 600 mil. E eu olhei para o lado, abri a janela assim e saiu um travesti do meu tamanho. Eu olhei assim, fulano? Sim, sou eu. Eu apertei o botãozinho, destravei a porta, sentou no banco de trás, fechamos a porta e iniciei a viagem. Na hora que aquele homem entrou, eu fiquei calado. Ele saiu de calcinha, sutiã, uma botina até o joelho. Não sei o que era aquilo, parecia uma toalha de mesa transparente, uns pompom rosa, um cabelo lambidão assim. Pensa num cheiro que aquela criatura estava, o cheiro de tudo que você pensar e imaginar que eles fizeram ali.
E eu ali no meu álcoolzinho, já lavando minha mão assim, para mudar um pouquinho o cheiro dentro do carro. Cheguei na portaria, a primeira coisa que eu pensei: meu Deus do céu, se tiver um crente agora me ver, me filmar, Senhor, estou nas tuas mãos. Abri a porta e saí. Quando eu comecei a olhar, estava chegando perto do destino, sabe onde que tinha que levar? No bairro, 3 ruas depois da igreja, onde que a gente tem lá em Farroupilha. Fala comigo, aleluia. Aleluia. Eu falei, sangue, fogo e labareda, Jesus, e agora eu vou passar do bairro. Quem sabe do bairro que eu sou pastor, porque eu vivo passando para lá e para cá, indo e vindo para o culto. As pessoas passam na porta da igreja, toda a lateral da igreja é de vida, as pessoas me veem o tempo todo. E a rota mandou passar na frente da igreja. Desci no final da rua, virei à esquerda, mais umas casas ali e parei. Aquele cidadão desceu, ele falou assim, obrigado. Eu falei, boa tarde. E fui embora. Se fosse você, eu pensei, Jesus, e agora o que eu faço dentro do carro? Eu fiquei preocupado comigo. A primeira coisa que eu fiz quando terminou a corrida, eu já mandei mensagem para casa, já mandei mensagem para meu pai, falei, olha, aconteceu isso e isso. Cheguei no culto e falei, olha, aconteceu isso e isso, porque eu não quero que ninguém ouça a meia conversa, telefone sem fio, uma palavra, uma conversa, uma história toda distorcida. Porque infelizmente nós temos na nossa geração pessoas de má fé. As pessoas de boa fé, quando se posicionam, vão para a cadeia, vão para a rua, vão para as praças. Não tem medo de olhar e apontar o dedo na cara do rei que seja. E essa pergunta eu quero deixar para você. Qual é a postura que você tem tido dentro da sua casa, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa? Qual é a postura que você tem tido diante da sociedade, diante da tua parentela? Sabe, queridos, outro dia eu me ofendi quando eu saí de um culto, fui buscar minha filha lá na casa do meu sogro, depois de um culto de domingo, porque na saída da cidade tinha uma blitz, e era na época do Fast Queijo, ano passado, e ali me parar na blitz, pedir documento, tudo certinho, o carro, o policial ia me liberar, e veio outro, olhou assim, de onde tu está vindo? Eu falei assim, estou vindo da igreja. Ah, é? Tu está vindo da igreja? O que tu faz lá? Eu falei, eu sou pastor. Estava lá. Ah, você é pastor? Você estava pregando? Estava. Ele falou assim, então vamos aqui, vamos fazer o bafômetro. Eu falei, tá, eu não bebi, mas tudo bem, vamos fazer. O que esse cara quis dizer para mim? Que as pessoas não acreditam mais nos crentes. A sociedade não acredita mais, porque a igreja tem deixado de ser luz no meio das trevas, tem deixado de ser sal da terra, tem deixado de fazer a diferença. Por quê? Está andando de mãos dadas com o pecado, está se aliançando com a corrupção. A gente detecta os problemas, identifica o problema e ainda apresenta a solução, mas não faz nada. Não faz nada, por quê? Porque vai custar muito, vai custar a prisão, vai custar os teus bens, vai custar dinheiro para você, que se você levar uma multa. Eu tenho um amigo meu, pastor, índio, Sererê Chavante, isso aí vai captar ali, depois vai entender. Ele está preso lá em Brasília até hoje. Ele é um pastor índio, sabe aquele índio que foi preso lá no 8 de janeiro? Eu conheço ele. Fez escola do clamor, colega de escola do clamor 2013, quando eu fui aluno. E ele se posicionou como um pastor no meio da tribo dele. Ele ganhou a tribo dele toda para Jesus. Eles estavam lá para reivindicar não só direitos dos índios, mas até o meu e o seu. E quando ele foi preso, ele nem estava no local. Ele nem estava no local. Ele foi preso lá no acampamento indígena. Está preso até hoje. Por quê? Um homem que se posiciona. Mandei uma mensagem uma vez para a esposa, no ano passado. Eu falei assim, como é que está o nosso amigo? Ela falou assim, pastor, ele está bem, está firme e forte, ele não desanimou, está pregando o evangelho lá dentro do presídio, está ganhando vidas para Jesus. Eu falei, glória a Deus.
Mas quem é que vai visitar um homem desse, por exemplo? Eles moram no Mato Grosso. Como é que a esposa, as filhas dele vão visitá-lo? Sabe? O pastor hoje comentando comigo, falou assim: eu não sei o que eu devo fazer, não sei o que eu vou fazer na vida. E aí ele diz assim: eu levanto a minha cabeça, eu olho pela janela, tem um hospital perto da minha casa, na frente da minha casa. Eu viro para a direita, tem outro hospital. Eu falei assim: olha, meu irmão, eu não sei quanto a você, mas Deus estrategicamente te colocou aí nesse lugar por um motivo. Se você levanta os teus olhos, o que você vê, Jeremias? O que você está vendo, Ezequiel? Eu vejo um vale, eu vejo uma vara de amendoeira, eu vejo ossos secos. Poderão esses ossos reviver? O que você está fazendo para a próxima geração? Porque tem gente que pensa assim: para mim já não adianta mais. Deus começou uma obra tremenda na vida de Samuel. Ele era criança, 4 anos de idade, mais ou menos. Começou a falar com ele. Ele tinha 10 para 12 anos de idade, já estava servindo no templo. Ele começou cedo, sim ou não? Aí a gente pensa, aí quando você vai ver lá o término, ele foi o último juiz e profeta lá na época dos juízes. E o povo chega para ele assim: a gente não quer mais você, Samuel, tu tá velho, não serve mais nada, não dá mais para tirar, fazer um caldo desse caroço aí, não dá mais para fazer não, tu tá velho demais. Aí Samuel vai para Deus e fala assim: Senhor, o povo está rejeitando aí. E Deus fala para ele: Samuel, fica tranquilo, eles não rejeitaram vocês, eles estão rejeitando a mim, mas agora eu vou começar algo na sua vida. Foi para essa hora, Jeremias. Aí você vê na palavra de Deus, Samuel, você vê na palavra de Deus surgindo a primeira escola de profetas, de um homem que viveu uma vida inteira, depois de velho, ele ainda tinha algo para compartilhar, não como uma herança de coisas, mas para deixar um legado, uma transferência de legado, de uma vida com Deus para a próxima geração. Samuel, escola de profetas. Então não adianta você dizer: eu sou novo demais, eu não sei como fazer. Não diga isso. Deus falou para Jeremias: Jeremias, não diga que você é novo demais. E Deus falou para Samuel: Samuel, não diga que você está velho, porque agora que eu vou começar as coisas na tua vida. Quando a gente pensa que não, Deus faz uma virada na nossa vida desse jeito. Entende? O ano passado eu fiz 20 anos de ministério e eu comecei a rever por onde eu passei, os lugares, as pessoas. Eu pude chegar a uma conclusão. Depois de 20 anos no ministério pastoral, eu pensei: eu acho que agora eu estou apto a começar alguma coisa. Agora eu acho que eu estou apto a começar. Assim como Jesus, com 12 anos de idade, deu início a um período de treinamento. Ele estava lá na casa, no templo, cuidando das coisas do Pai, ensinando os mestres, mas ele não começou nada fora do tempo. Dos 12 até os 30 ele se preparou para exercer 3 anos de ministério. Entendeu isso? Então nunca é tarde, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Nós precisamos entender que aquilo que nós carregamos, Deus colocou na minha e na sua vida para frutificar, para multiplicar. E se nós não estamos multiplicando, Jesus disse assim: a árvore que não dá fruto, corta pela raiz e lança no fogo. Lança. E eu vou encerrar falando só de uma última parábola. Jesus fala uma outra parábola de uma árvore que foi plantada num lugar que não era para estar. Havia uma oliveira plantada no meio do vinhedo, no meio da videira. Aquela oliveira não era para estar ali. E de tempo em tempo o dono daquela plantação chegava naquela oliveira para ver se tinha fruto, para colher do fruto. Ele passa o primeiro ano e não tem nada, passa no segundo ano e não tem nada, passa no terceiro ano e não tem nada. Ele fala para o agricultor, o cara que está cuidando, diz assim: ó, corta fora.
Há tanto tempo que eu venho aqui, isso aqui não frutifica. Aí o agricultor diz assim: não faz isso agora, me dá mais um ano. Eu vou cavar ela em volta, eu vou tirar a sujeira, vou trocar a terra ali, vou jogar um pouquinho de adubo. E se daqui um ano ela não frutificar, nós vamos fazer o que você está falando. E eu vejo Deus fazendo isso com a nação brasileira. Porque quando o Senhor vem para cavar nas raízes, embaixo dos nossos pés, a gente pensa que vai crescer, na verdade tu está diminuindo. Você às vezes pensa que você está sendo puxado para trás, não é assim? Mas você tem que entender que Deus está diminuindo para que você cresça. Deus está te puxando para trás para te jogar, lançar você mais longe. E eu vejo Deus fazendo isso na nossa nação. É uma outra oportunidade com o povo de Deus. Sabe, se você é essa pessoa hoje que precisa de uma oportunidade de Deus, se você é essa árvore, a árvore ali, a oliveira plantada no meio das videiras, somos nós. Não deveríamos estar no meio do povo de Deus, porque nós somos gentios, segundo a palavra de Deus. Mas estava lá. E Jesus, como aquele cara que está cuidando daquele jardim, daquela plantação, falou: dá mais uma oportunidade. Vamos cavar um pouquinho, vamos tirar o chão, vamos mexer nessas raízes. Vamos jogar um pouquinho mais de terra em cima dela, vamos diminuir um pouquinho a estatura, a grandeza da igreja brasileira. Porque quem sabe, se a gente jogar um pouquinho de adubo, essa terra seca, um pouquinho de água nessa terra seca, ela frutifique. Aleluias. Eu não sei por que eu estou falando isso. Não está dentro do meu contexto do que eu ia ministrar, mas eu vejo Deus falando isso nessa noite para nós. Tanto para nós como a igreja brasileira. É tempo de frutificar. É chegado a hora. É chegada a hora de frutificar, a igreja. É chegada a hora de nós nos posicionarmos para aquilo que nós somos chamados. Não é, olha, quando eu era criança eu ouvia falar: olha, vai chegar a hora. Eu ouvia o tempo todo: vai chegar a hora, vai chegar a hora. Quando eu era criança eu ouvia de tudo aquilo que nós estamos falando aqui hoje. E hoje eu posso dizer: chegou a hora. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora, igreja brasileira, de você se posicionar com aquilo que Deus te deu. Seja muito, seja pouco, mas na mão do Senhor se torna algo extraordinário e fundamental para o reino. Se você recebe essa palavra no seu coração, vamos colocar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu entendo, eu não estou triste, chateado, magoado. Às vezes dá vontade de pegar a igreja e dar um sacolejão, né? Ligar na tomada assim com o fio desencapado, né? Você tem fazer ela funcionar na base do choque. Mas a Bíblia me diz assim: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu sei que eu tenho que falar o que eu tenho que falar, não importa se vão me prender, não importa o que vão pensar de mim, não importa se a igreja vai crescer ou não, não me importa se você vai ficar na igreja ou se você vai sair pelas portas, vai procurar outra igreja. Eu continuo ministrando aquilo que Deus está falando no meu coração, aquilo que é verdade da palavra de Deus. Acabou o tempo onde que a gente vai ouvir mensagens que vai massagear o nosso ego. Ouvir mensagens que não falam de arrependimento, que não traz de volta o teu coração para o coração de Deus. E eu creio que isso vai acontecer na nossa nação. É chegada a hora onde que cantores famosos, artistas vão voltar para os púlpitos das suas igrejas. Pregadores vão cancelar as suas agendas, porque eles vão deixar de ser itinerantes. Eles vão deixar de ser mercenários. O pastor semana passada me pediu: me tem o telefone do fulano? Tenho. Nós estamos pensando em trazer ele aqui na cidade. Isso foi de manhã. Quando foi de tarde, ele falou assim: misericórdia. Eu falei: o que foi? Olha aqui, mandou para mim um encarte do custo.
sem contar hospedagem, alimentação, transporte, translado, né? 140 mil para o cara cantar 1h30, cara. Eu acho que eu estou fazendo a coisa errada, Rafa. Eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Eu acho que eu devia lançar meu CD logo, Fabiano. Eu acho que eu deveria abrir as minhas agendas. Eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. 140 mil, cara, para cantar 1h30. Eu falei para o pastor assim, pastor, manda para ele assim, ó, um adendo no contrato, que tem que ter pelo menos uma pessoa que ressuscite, um morto que vai ressuscitar, né? 10 ou 15 pessoas levantando a cadeira de roda, no mínimo 50 ou 100 pessoas que vão deixar de ser surdos e cegos, né? Pelo menos uns 1000 endemoniados vão ficar libertos. Bota isso no contrato. Porque se a gente se ofende com esse tipo de coisa e não fala nada, não é verdade? A gente identifica e olha, mas os profetas dessa nação, eles não se posicionavam como a gente se posiciona. Fica triste, chateado e continua falando mal. Mas não vai até essa pessoa e diz, assim diz o Senhor. Você compreende? Esses dias atrás veio uma menina lá no norte, lá no Marajó, foi questionada porque Deus deu para ela uma canção para abrir os olhos da igreja. E ela foi apedrejada de tudo que é lado, mas ela se posicionou firme naquilo que Deus falou para ela. Ela falou, olha, não importa, eu sei o que eu vivi, eu sei o que Deus está falando. Assim como Noé, que diz, aquilo marca a minha vida, quando eu ouço falar daquilo que Deus um dia fala para Noé assim, ó, construa uma arca, porque vai chover. Quando Noé chegou em casa, provavelmente ele falou assim, ó, Deus me falou uma coisa assim, parece absurdo. O que foi? Deus falou para mim construir um barco gigante, que vai chover, vai inundar a terra. A mulher dele falou assim, você está doido, Noé? Nunca choveu. Onde você está falando que vai chover? Até aquele momento nunca tinha chovido. Construir um barco. Mas vamos lá. Noé ouviu a voz de Deus uma vez, queridos. Uma direção, e ele viveu 100 anos com aquela palavra. Viveu durante 100 anos posicionado para construir aquilo que Deus havia ordenado. Você compreende? A arca representa a salvação de Deus. E só entra dentro da arca quem se posiciona. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei qual que é a realidade da sua vida. Talvez você hoje esteja perdido. Talvez você esteja chegando para o Evangelho hoje. Está ouvindo pela primeira vez uma mensagem, uma palavra assim. Eu falei, uau. Eu pensei que Jesus ia dizer, ô meu filhinho, Deus tem cuidado. Ele é carinhoso, Ele é amor, Ele é bom. Mas Ele também é juiz e justiça. E é chegada a hora do juízo de Deus sobre a terra. E nós precisamos, como remanescentes, estarmos posicionados. Porque a palavra de Deus diz que o remanescente será salvo. Os remanescentes serão poupados da ira que virá sobre a terra. Que nessa noite, Pai, nós possamos, Senhor, nos reposicionarmos. Não sermos passivos e nem omitir a verdade, Senhor. E não nos calarmos, Senhor, com aquilo que é a verdade do Teu Evangelho. Muitos se calam, Pai, porque não tem o que falar. Não tem conteúdo, não tem palavra, não tem oração, não tem direção, porque não oram, não ouvem a sua voz. Mas também, Senhor, meu Deus, meu Pai, estas pessoas, elas podem ainda, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela Tua misericórdia frutificar, e nós te pedimos, assim como Jesus, o Teu Filho, dizendo que tinha ainda uma oportunidade para que aquela árvore que precisava frutificar, precisava ser cuidada. Por isso, Pai, nós te pedimos, venha cuidar do Teu povo, mais uma vez. Venha cuidar, Senhor, meu Deus, meu Pai, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, desta geração, da próxima geração. Nós cremos, Pai, a nossa esperança está na Tua palavra, e não naquilo que nós vemos, não naquilo que nós sentimos, mas nós caminhamos por meio de fé, com certeza e convicção, porque o Senhor assim já o determinou todas as coisas. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós
nós não vamos andar desanimados. Por mais, Senhor, meu Deus, meu Pai, que tudo ao nosso derredor esteja desmoronando, por mais que 1000 estão caindo à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós entendemos, Pai, que o Senhor nos colocou num lugar, no centro da Tua vontade, no esconderijo do Altíssimo, para nos preservar, Senhor, para este tempo, sermos boca e voz de Deus, Pai, aonde quer que o Senhor nos levar, ou a quem o Senhor trouxer até nós. Por isso, ó Pai, nós te pedimos nesta noite, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, aviva, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua obra, desperta, Senhor, o Teu povo, desperta, Senhor, meu Deus, meu Pai, as famílias, os casais, desperta, Senhor, meu Deus, meu Pai, os filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como o Senhor me mostra, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor fechando muitos guarda-chuvas, o Senhor fechando os guarda-chuvas, porque a chuva que o Senhor quer trazer sobre a terra, é uma chuva que vai purificar, que vai limpar e vai lavar toda a terra. Não há quem possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, se esconder, não há quem possa fugir do trabalhar e do agir do Senhor, não há quem possa impedir, Senhor, não é homem, não é governo, não são nações, nem exércitos, e nem armas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que podem impedir o Teu agir, Senhor, porque aquele, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está encaixado com o Teu propósito, ele experimenta e vive a Tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor nos guarda, o Senhor dá ordem aos Teus anjos. Por isso, Senhor, não vamos temer o que o homem pode nos fazer. Nós não tememos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a afronta, porque ela não é contra nós, mas é contra aquilo que o Senhor colocou na minha vida, na vida dos nossos irmãos. É, Senhor, meu Deus, meu Pai, contra o chamado, o projeto que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai. E assim, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer e nos capacitarmos, Senhor, agindo em nós, operando em nós, o querer e o efetuar sobre todas as coisas, Pai, a cada dia, a cada momento, a cada situação, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando e tomando a frente de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Toma teu lugar, queridos.